Oi, gente, para tudo, para tudo. Tu quer apostar? Posta. É de bom tom? Não. Oi, gente, meu nome é Evelise, eu sou modelo gaúcha de Santo Ângelo. Sou metricuca, especializada em ensinar gente que não sabe fazer nada na cozinha. Opa! Ela se diz analógica e mesmo assim viralizou nas redes sociais com personagens incríveis criados na pandemia. Este é o Conversas com o Meio e hoje o papo é com a atriz Ilana Kaplan. Ilana, bem-vinda ao Meio! Obrigada, Miriam. Estou feliz com Ilana, o convite. eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que surgiu a ideia de fazer esses personagens e colocá-los no Instagram no meio da pandemia. Então, eu tinha entrado no Instagram em 2016, final de 2016, eu acho, e eu não sabia muito como me relacionar para me comunicar diretamente com as pessoas. Assim, eu me comunicava assim, colocando foto, colocando uma coisa que eu achava divertida, mas eu não tinha gravado nada assim em movimento, né? E aí, quando chegou a pandemia, eu e todo mundo estava trancado em casa, aí eu senti uma necessidade de me comunicar. Então, eu comecei gravando coisas, assim, na varanda da minha casa, porque estava tendo muita imagem da Itália, né? E aí as pessoas cantavam e os prédios se comunicavam, os vizinhos e tal. E aí eu resolvi pedir para o meu vizinho me gravar, porque eu observei que o prédio da frente da minha casa, ele estava sempre vazio. Eu acho que as pessoas todas estavam viajando, sei lá. Enfim, e aí eu falava sozinha, eu falava com o prédio, e aí eu dizia, é tão bom encontrar vocês, que bom a gente está trocando essas ideias, e aí eu dizia, fique em casa, não tem vacina, aí eu comecei a fazer umas coisas desse tipo para me divertir. E aí, E ao longo da pandemia, eu recebi um convite para ajudar os baristas, porque os cafés estavam fechados, as pessoas estavam precisando. Ia ser um dia que tinha vários convidados variados. Tinha chefes de cozinha, músico, artistas. E aí eu fui convidada pelo Ensei Neto e o Daniel Condo, que estavam fazendo a live, e eles sugeriram, pega algum personagem da Terça Insana para participar. Aí eu falei, gente, eu vou ter que reescrever tudo para fazer, acho que eu vou criar uma coisa nova. E aí eles me mandaram uns presentes, que era uma cafeteira, uns pós de café, umas coisas, e eu pensei, gente, tá todo mundo trancado em casa fazendo live, eu vou fazer uma decoradora de lives, né? Olá, eu sou Keila Nelman, sou decoradora de profissão e, como todo mundo na pandemia, tive que me reinventar. Eu atualmente sou decoradora de lives. Eu decoro as lives das pessoas de acordo com o assunto. Você precisando de mim, escreve para mim, boba, que eu te ajudo. Então, aí criou-se um pouco o embrião da Keila. Eu até criei, eu chamei ela de Sheila nessa live, e eu coloquei todos os presentes numa prateleira atrás de mim, e aí eu começava a live dizendo, eu sou arquiteta de formação, eu tô, como todo mundo, eu tô trancada em casa, estou abrindo um novo negócio, que é decorar a live das pessoas, para deixar mais temático a sua informação e tal. E aí terminou, foi muito engraçado e tal, e eu fiquei pensando que eu podia usar essa ideia dessa personagem, porque eu estava observando a casa de todo mundo, olhando o telejornal, que todos os jornalistas estavam trancados em casa, se comunicando, né, com a câmera dentro de casa. E eu fiquei olhando e pensei, posso usar essa personagem em algum momento, não sei de que forma. Junto com isso, eu comecei a observar o comportamento de algumas coisas na rede social, que começou a me deixar muito nervosa, assim. Então, tinha uma bolha que estava trancada, como a maioria das pessoas, e tinha uma bolha onde parecia que não existia a pandemia. Então, assim, era a gente dizendo sextou, eu pensei, gente, meu calendário é basicamente todos os dias são iguais, era o dia da marmota. Aí eu falei, que estranho, aí a pessoa brindava, dizia sextou, vamos aproveitar o fim de semana. Depois tinha umas pessoas falando, viajando, partiu, Noronha. Aí eu fiquei olhando, falei, gente, tá estranho. Aí comentei com a minha irmã, que sempre escreveu os textos comigo da Terça Insana, e aí eu disse, nossa, tem umas pessoas que estão num outro bloco, né? Como se não houvesse uma tragédia acontecendo, né? Aí ela resgatou
a expressão, né? Ela falou, ah, como dizia antigamente, não é de bom tom postar essas coisas. E aí eu, no dia, assim, me botei aquela peruquinha safada da Keila e prendi o cabelo, assim, botei uma roupa, assim, liguei o meu celular e falei, ai, oi, eu sou Keila, eu faço decoração de lives e tal, e agora estou abrindo um braço que é para falar sobre comportamento social, né, comportamento, etiqueta na rede social, e as pessoas me perguntam, eu estou num jatinho, tomando uma champanhota, indo com os amigos, posso postar? Aí que eu falei, não pode, não é de bom tom. E aí, quando eu postei, e eu tinha, tipo, uns 6 mil seguidores, aquilo viralizou, porque eu acho que eu falei uma coisa que todo mundo estava em casa pensando, assim, estava observando e se incomodando com aquilo. Keila, eu estou com 8 amigos num jatinho particular, estamos indo para Noronha, todos devidamente testados, e eu gostaria de saber se eu posso postar nós juntos com uma champanhota escrito eu mereço e tal. Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não. Então, eu acho que houve uma empatia, assim, uma comunicação direta, é como se eu tivesse verbalizado um inconsciente coletivo, ou um consciente coletivo que não tinha sido verbalizado. E aí a Keila viralizou mesmo, assim. E aí eu não tinha Twitter, porque eu nunca tive maturidade psicológica para ter Twitter, então eu tinha só o Facebook e o Instagram. E aí muita gente migrou para o meu Instagram, porque eu viralizei, curiosamente, até mais no Twitter. E muitos amigos meus falavam, alguém dizia, nossa, quem é essa pessoa? Nossa, que maluca, que coisa legal, essa pessoa existe. Aí os meus amigos iam lá e diziam, existe, mas é uma atriz, é um personagem, ela se chama Ilana Kaplan, ela não tem Twitter, ela só tem Instagram. Então, muitas pessoas acabaram vindo para o meu Instagram. E aí eu comecei a fazer várias Keilas. Eu olhava a notícia da semana e aí comentava com a minha irmã, aí a gente pensava no que poderia fazer, né? E aí eu sempre dava uma dica de decoração, dependendo da profissão da pessoa, e em seguida eu fazia uma crítica sobre algum acontecimento que estava acontecendo naquele momento, e era sempre uma questão que a pessoa queria saber se ela podia postar. E aí eu sempre dizia, não é de bom tom, e aí virou um bordão, e aí eu criei várias Keilas durante a pandemia, e depois fui criando outros personagens. E aí foi interessante, porque foi um jeito que eu descobri de me comunicar usando a rede, fazendo de uma certa forma, assim, divulgando os meus pensamentos, os meus personagens, de uma forma mais direta, assim. Muito legal. Não, foi maravilhoso. Você realmente verbalizou aquilo que todo mundo estava pensando, ou pelo menos muita gente pensava, né? Ilana, você citou a Terça Insana, para quem não teve o privilégio de assistir, isso foi lá no início dos anos 2000, né? Que você fazia parte do projeto, como diz o nome, era toda terça, né? E tinha uma série de humoristas se revezando e apresentando vários personagens, né? Isso. O processo de criação dos teus personagens que você coloca nas redes é o mesmo processo de criação dos personagens que estão ali ao vivo, no palco da Terça Insana? Sim, é mais ou menos a mesma forma. Eu sempre penso num tipo, e a partir daquele tipo e do que eu penso que aquele personagem faz, daí eu desenvolvo um texto para falar através desse personagem, falar ou a crítica, ou a coisa engraçada que eu pensei. Normalmente eu parto de coisas do cotidiano, assim, e os personagens também. E como a Terça Insana era autoral, cada ator fazia o seu próprio texto, né? Foi uma forma muito boa de eu exercitar isso, porque logo que eu comecei a minha carreira, em 86, eu tinha feito um espetáculo que era uma colagem de textos, e um dos textos era meu. Aí depois eu fiz um espetáculo que chamava Buffet Glória, que foi o espetáculo pelo qual eu acabei me mudando para São Paulo, porque eu fiquei 2 anos no Sul, daí fiquei 1 ano em São Paulo,
8 meses no Rio, e aí eu me mudei definitivamente para São Paulo. Esse espetáculo foi criado a partir de improvisação e ele também era autoral, porque a gente ia criando e ia escrevendo. Então, quando a Grace me chamou para entrar na Terça Insana, eu, a princípio, estava só como plateia. Aí eu dizia, não sei fazer isso. Ela disse, sabe sim. Aí ela botou uma pilha em mim e aí eu comecei a fazer. Aí o primeiro personagem que eu fiz foi a Fumante, que ela é a favor, né? Ela é da Liga do Cigarro, ela é a favor do fumo. Hoje, absolutamente proibido. Aí depois eu fiz a Evelise, que era uma personagem que pedia uma escova definitiva para a plateia, porque ela achava que a carreira dela não deslanchava porque ela era crespa. E aí eu fui indo, assim, fui criando vários. Eu disponibilizei alguns no YouTube, mas eu acabei criando uns 19 personagens, contando os que eu fiz em dupla também com as pessoas. Foi uma coisa maravilhosa, assim. Eu participei da Terça Insana fixa de 2003 a 2006, mas nos 2 anos anteriores eu fazia participação uma vez por mês, assim. Foi muito bom de fazer. Você falou que a Grace te chamou, é a Grace Janucas, que foi a criadora do Terça Insana. Isso, que é a criadora do projeto. Também é do Sul, né? Também. A Grace é do Sul também, a Grace é de Rio Grande, eu sou de Porto Alegre. Eu conheci a Grace, mas quando eu comecei a fazer teatro em Porto Alegre, a Grace tinha já se mudado para São Paulo. Então, a gente se conhecia de ver o espetáculo da outra, mas a gente não se conhecia tanto pessoalmente. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, que eu fiz esse espetáculo Bife Glória, ela estava fazendo um espetáculo que chamava Não Quero Droga Nenhuma, e aí que eu entrei mais em contato com ela e com a Ângela Dipp, que são as duas gaúchas que vieram, abriram a porta antes, né? Vieram antes para cá. As pessoas te confundem com a Grace? Teve uma época, quando ela fazia a escolinha do professor Raimundo, um amigo do meu pai falou, ai, Del, eu vi a tua filha na escolinha. Aí ele falou, não é minha filha. É sim, eu vi. Aí meu pai falou, não é. Porque morena, nariguda, gaúcha, né? Aí teve uma época que nos confundiam mais. Agora, você estava contando, Ilana, de quando você começou no teatro com um texto autoral, né? Uhum. Como é que você decola um espetáculo teatral? Como é que foi, assim, esse seu início de carreira? O que aconteceu? Eram esses textos? Como é que você viralizou no teatro? Olha, nesse espetáculo eu sempre acho que tem uns componentes que ajudam a gente no trajeto. Eu estreiei em 86 e era uma colagem de textos. Tinha o texto do Eduardo Albi, do Júlio Cortázar, tinha esse que era autoral, tinha os textos dos meninos da Bofetada, da Companhia Baiana de Patifaria, e aí que era um texto do Ricardo Almeida e do Miguel Magno, que são autores aqui de São Paulo, que eles também tinham montado. E a gente tinha 3 textos do Miguel Magno e do Ricardo Almeida. E aí a gente fez esse espetáculo e ele virou cult. Foi uma coisa feliz, assim, que as pessoas gostaram, e aí a gente foi emendando uma temporada na outra, e eu acabei ficando 2 anos em cartaz com esse espetáculo. Ganhei um prêmio super importante em Porto Alegre, que é o Troféu Açorianos, e ele foi um divisor de águas, assim, porque eu tinha feito 2 faculdades. Eu tinha feito a faculdade de Pedagogia, especial para deficiente mental, na PUC, e tinha feito artes cênicas na Universidade Federal. E no ano que eu me formei na pedagogia, no início do ano seguinte, que é 86, eu estreiei esse espetáculo, e o espetáculo foi um sucesso. Então, eu acabei nem exercendo a minha profissão de pedagoga, porque a minha carreira de atriz, ela funcionou, ela andou, ela engrenou logo no início. Eu considero que o quesito da sorte estava junto com isso, que eu acho que existe o talento, existe o trabalho, o empenho, né? E existe o fator da sorte também, que eu acho que eu tive, assim. Na minha carreira em geral, assim, eu fiz muitos espetáculos que duraram muito tempo. E isso eu reconheço que isso é uma exceção, assim, né? Poder viver do que eu faço, do que eu escolhi fazer, sem precisar de um plano B.
né, e poder viver basicamente de teatro, porque eu fiz coisas de cinema e televisão, mas contratos por períodos, assim, um ano e meio num lugar, um ano no outro, mas o meu forte na carreira todo é mais o teatro, assim. E, Ilana, você falou da sua irmã, né, que também Uhum. escrevia os personagens com você. Ela faz exclusivamente os trabalhos com você ou ela Comigo. também atua como Não, roteirista? não, comigo. A Ela família apoiou você nessa apoiou, escolha? apoiou. Ela é professora de inglês, a minha irmã, e ela é muito inteligente, muito bem-humorada, assim, e eu sempre considero a opinião dela muito importante, porque como ela me acompanha há muito tempo, se eu vejo que ela riu, é porque eu acho que é possível que vá funcionar, porque ela me conhece muito, não existe ninguém que me conheça mais do que ela, nesse lugar da criação. Então, às vezes ela fala, não, isso não, daí eu já risco. Aí ela fala, isso é bom, funciona. Aí eu falo, então tá. Ela é meu termômetro de criação. E ela tem muitas ideias, assim. Então, a gente combina muito na hora de criar coisas, assim. E Ilana, você também fez Ricardo III, a peça dirigida pelo Jô Soares, com Marco Rica, Glória Isso. Menezes. Como é que foi esse trabalho, assim, com um elenco tão ilustrado, assim? Foi muito legal, assim, era engraçado porque o Ricardo III tinha muitos comediantes, tirando o Marco Rica, a Glória Menezes, a grande maioria, porque tinha a Denise Fraga, aí tinha a Maria Manuela, que também não era exatamente de comédia, mas tinha muitos comediantes, tinha o Ari França, eu, o Rani Facchini, era muita gente, Eduardo Guimarães, tinha muita gente da comédia, dirigido pelo Jô, que era o comediante maior, né? Então, foi uma experiência muito boa e diferente para mim, porque a gente mergulhou num drama épico, né? Num clássico do Shakespeare. E era um espetáculo lindo, assim, eu adorei ter feito. Foi uma coisa muito, muito legal. Eu saí da Terça Insana por causa do convite do Ricardo III. Eu ainda continuei fazendo algumas terças depois que a gente estreou, mas depois eu segui mesmo, eu voltei ao teatro através do Ricardo III. E aí depois fiz Ensina-me a Viver, onde eu voltei a trabalhar com a Glória Menezes e com o João Falcão, que eu já tinha trabalhado antes. E aí eu fui emendando uma peça na outra depois. E esse convite para ir para o Ricardo III foi bem depois que você, lá atrás, tinha ido no programa do Jô, né? Com o teu primeiro espetáculo aqui em São Paulo. Eu tinha ido no programa, eu fui no programa do Jô, acho que 4 vezes. A primeira vez que eu fui por causa do Buffet Glória, que foi esse espetáculo que eu vim para São Paulo e o Jô ainda estava no SBT. E foi muito importante ter ido no Jô, porque era um programa muito visto e quem ia no Jô, assim, sempre era uma divulgação bombástica. E eu dei muita sorte também, porque a entrevista ficou muito engraçada, a gente riu muito, a entrevista foi super divertida. Tanto que quando terminou a entrevista, ele falou, eu não vi o seu espetáculo, mas eu recomendo que as pessoas vão assistir. E foi sensacional, porque a gente estava fazendo num horário alternativo, de segunda a quarta, no Teatro Hilton, que não existe mais, infelizmente, que era um teatro muito legal. E, assim, a gente estava indo bem de público, mas depois que a gente foi para o Jô, a gente estourou, a gente lotou mesmo, assim. Foi uma coisa maravilhosa. E fez uma diferença gigante. Eu sou grata ao Jô para o resto da vida, porque realmente ele deu um empurrão fantástico, assim, né? De visibilidade, de propaganda. E foi uma coisa linda, assim. E aí depois eu fui outras vezes, fui com o Arsênio Alfazema, que era um espetáculo que eu fazia com atores maravilhosos, e aí eu fui também com esse, depois com o Ensina-me a Viver, com a Glória e o Arlindo Lopes, e depois eu fui por causa do Ricardo III também. Demais. Aí já era na Globo. Aí já era nepotismo, né? O Jô levando quando foi o que ele Ricardo III, foi dirigia. assim, eu falei, ai, gente, que vergonha, eu tô na peça. Mas ele foi muito generoso, ele foi muito legal. Ele chamou quase todos os atores da peça. Porque Sim. como todo mundo fazia várias coisas, ele foi chamando, ele falou, não, você vem e fala do filme, porque realmente eu fui e falei de um filme, que era um filme que até tá no MoMA,
que chama A Festa de Margarete, que tem a direção do Renato Falcão, e o filme tinha ido mesmo para o MoMA, estava num festival, era um filme preto e branco e mudo, e o Renato tinha mandado o filme para o Jô, e aí o Jô falou, Ilana, nós vamos falar sobre as duas coisas, a gente vai falar sobre o Ricardo III, a gente vai falar do filme e vai falar do Ricardo III, e aí eu fui no Jô por causa das duas coisas, foi lindo também. E, Ilana, você ganhou, assim, muitos prêmios, né? Teve o Prêmio Shell, o Prêmio Aplauso Brasil. Não é muito comum uma atriz de humor, né, uma comediante, ganhar prêmios importantes, assim como esses? Sim, não é. Eu até quando eu ganhei o Shell, eu dediquei o prêmio a todos os comediantes, né, do Brasil, porque a comédia ela é engraçada, porque todos os teóricos falam que a comédia ela é o gênero mais difícil de se fazer. E, ironicamente, nas premiações, isso não é uma coisa vira-lata brasileira, é uma coisa universal. Quase sempre as premiações não vão para os comediantes, é como se fosse uma coisa menor, e é conhecido como uma coisa mais difícil. Então, quando eu ganhei o Shell e o Aplauso Brasil por causa do Baixa Terapia, que era o meu personagem era um personagem de comédia, eu fiquei muito grata, assim, fiquei muito feliz, agradeci que o júri tinha levado a sério a comédia, né? Então, é isso. Tem um preconceito, assim, com os artistas que fazem comédia, então? Eu acho que não tem um preconceito, que as pessoas gostam muito dos comediantes. Eu acho que na hora da votação e nessa categoria é que ela passa um pouco por fora, assim. Mas eu acho que isso vem desde a Grécia, porque quando a gente observa os gregos, por exemplo, as tragédias eram julgadas, as melhores tragédias, os prêmios, as coisas das tragédias, elas eram julgadas pelos nobres. A comédia, ela era julgada pelo povo. Então, eu acho que é um gênero que se dividiu desde a antiguidade, assim, né? E, curiosamente, o Shakespeare colocava as grandes verdades na boca do bobo, que era o personagem cômico das tragédias. Então, a comédia tem esse poder. Ela se comunica com rapidez, ela critica, ela provoca o poder, inclusive, mas ela sempre passa nesse lugar. Então, sempre fica... É muito interessante a trajetória da comédia, né? Quando a gente pensa nisso. E foi isso que você fez com as tuas personagens na pandemia, né? Foi Falou um pouco muitas que eu verdades. fiz. Agora, Ilana, você acha que tem um humor que é típico do sul do Brasil? Não acho que tenha um humor típico do sul do Brasil. Eu acho que tem o gaúcho tem um olhar debochado que eu reconheço no universo gaúcho, mas eu reconheço em vários outros. Eu estou puxando uma sardinha porque os gaúchos são bairristas, mas eu acho que existe um humor, um deboche que eu identifico no sul do país. Mas eu identifico isso no Brasil inteiro, é só porque eu sou gaúcha, então eu puxo essa brasinha para mim. Mas eu acho que o brasileiro, em geral, né, tem essa verve cômica, essa forma de se salvar, porque o humor salva. E eu acho que isso faz do brasileiro essa coisa tão louca, né? Porque acontece alguma tragédia ou tem alguma comunicação forte de informação e em seguida os memes eles se multiplicam. Assim, e eu acho que é o humor que faz isso, né? O humor critica, aponta e rapidamente detona aquilo, né? Por exemplo, não é nem no Brasil, quando o Trump fez aquela coisa de eles vão comer seus gatos, eles vão comer seus cachorros, o menino fez um rap daquilo. Gente, eu dormi pensando naquilo, que eu vi aquilo em looping, de tanto que eu ri, porque não existe forma melhor e mais poderosa do que você achincalhar um discurso como aquele, daquela forma. Aquilo viraliza muito mais rápido do que uma pessoa falar seriamente a informação patética que o Trump tinha dado. Né? Quando o menino coloca as frases e transforma numa música,
aquilo é muito mais forte, impactante e viraliza muito mais rápido. Então, eu acho que esse é o grande poder do humor. Ele chega e ele chega rápido. E o humor judaico? Você é de família judaica, né? Eu acho que o humor judaico, não posso negar que ele exista e que eu tenha essa influência. Não é nenhuma, é uma influência genética, eu acho, assim. Na minha casa, meu pai tem muito senso de humor, minha mãe ria muito das bobagens, meus irmãos são muito engraçados também. E eu acho que eu venho desse lugar, que também passa pela autocrítica, assim, né? Que é um pouco o que a gente vê nas coisas do Chaplin, que é um pouco o que a gente vê no Seinfeld, no Woody Allen, que são sempre uma crítica dos costumes, do comportamento. Ah, vai sair, não esquece o casaquinho, né? Essa coisa da mãe. Tem uma coisa muito forte nesse lugar, né? Que eu acho que tem a ver com o judaísmo também. Que é conseguir dar risada de si mesmo, né? Sempre, das tragédias, enfim, né? Quando eu falo das tragédias, não é aconteceu uma coisa horrível e eu já estou rindo. Não, isso acontece com todo ser humano. Quando a gente passa por uma situação trágica, de desastre, o dia inteiro deu coisa errada. O pneu furou, aí a pessoa chegou atrasada, a blusa estava suja, e entrou numa reunião, e aí o diretor te viu daquele jeito, e nananana. Aquilo é horrível. Quando chega o final do dia, tu diz, nossa, que dia, quero esquecer. Quando passa, e se você tem um filtro mínimo de humor, aquilo se transforma numa coisa tipo, gente, não acredito que aconteceu tudo isso. E aquilo vai para aquele lugar, né? Então, é esse filtro que depois que passa, você consegue identificar o quão patético ou o quão engraçado acabou sendo, mesmo sendo trágico, né? Oi, Lana, eu queria voltar para algumas personagens tuas, como, por exemplo, a Gladys, que ela é super elitista, ela fala que o neto dela é maravilhoso, e ela é muito sem noção, a Gladys. Eu vejo sim o que está acontecendo. Eu tenho saído na rua e eu vejo, eu tropeço em pessoas pedindo comida, pedindo dinheiro, dormindo em barracas montadas no concreto. O que fiz? Eu não ando mais a pé. Eu só saio com o meu carro blindado, meu filme, vou direto até algum local seguro onde eu possa confraternizar, ter momentos de alegria com os meus amigos e voltar de forma segura. Muito. Você inspirou em alguém específico? Eu nunca me inspiro em alguém em específico. Eu me inspiro sempre num grupo que pensa assim. Então, é uma elite bizarra que existe e que a gente identifica e que está aí. Então, ela está sempre nesse lugar. Ela fala, ai, minha nora está fazendo esses porta-guardanapos, são maravilhosos. Você pode fazer 10 prestações, não sei o quê. Isso significa 2 queijos brancos por 2. O que é 2 queijos brancos? Um queijo que está na mesa de todo brasileiro, né? Que é uma conta e é um raciocínio completamente absurdo, porque isso não é uma verdade, é uma realidade dela, né? Aí ela fala, estou vendo as pessoas nas barracas, que eu fiz? Eu entro no meu carro, eu subo isso filme e eu vou direto para o clube. A gente tem que encontrar um jeito de burlar o baixo astral, né? Então, é tão absurdo o raciocínio que ele passa por um lugar inacreditável, né? Minha nora Celita, e não é por ser minha nora, está fazendo porta-guardanapos de pano espetaculares. O kit com 6 porta-guardanapos da Celita está saindo por R$360. Você divide isso em 6 vezes, dá o quê? R$60. O que significa R$60 por mês? Sou uma mulher muito pé no chão. R$60 são 2 queijos brancos. Não estou falando de camembert, de brie, de provolone, de nada sofisticado. Estou falando de queijo branco. Mas, às vezes, ela observa umas coisas que são engraçadas, assim, né?
E aí sempre ela tem uma crítica, porque ela tem os netos. Então sempre os netos falam, ai, não posta isso, por favor. Ai, que vergonha, as pessoas estão passando fome. Ai, vó, não posta isso, isso é horrível. Então ela está sempre sendo criticada, e aí ela está sempre dando depoimentos dela e diz, meus netos não querem, mas eu vou falar, enfim. E eu acho que ela é um reflexo de alguns pensamentos. Às vezes ela é sensata, às vezes ela fala uma coisa que tem a ver, e até as pessoas que seguem se surpreendem, falam, olha, hoje a Gladys estava... Hoje a Gladys falou uma coisa que eu concordo. Oi, Lana, e como é que surgiu a Lolita? Porque a Lolita é uma mulher que namora um rapaz Bem mais jovem. Nunca deixa ele falar nada. Nunca deixa ele falar nada. Compra ele. A Lolita é engraçada, a Lolita fez muito sucesso, é uma vingança feminina, eu acho, a Lolita. E ela surgiu, a gente... Eu e o Gui Magon, nós estávamos juntos, né, no elenco do Baixa Terapia, que é essa peça que a gente fazia com o Fagundes, a Alexandra Martins, o Fábio Espósito e a Mara Carvalho, e a gente estava em temporada no Rio de Janeiro. E sempre que a gente estava junto, eu e o Gui, eu sempre pegava no braço dele e falava, ai, proteína, né? Aí fazia a parada que estava mexendo no braço dele. E aí a gente gravou um dentro do avião. Aí a gente gravou uma coisa dentro do avião, aí eu postei, e aí foi uma graça e tal, e aí a gente resolveu gravar outro no aeroporto. E daí no aeroporto eu dizia, ai, gostou de Paris, como se a gente estivesse voltando de Paris, daí eu dizia, ai, quando eu chegar em São Paulo, ficou bom esse cabelo, você ficou bom com esse cabelo, quando chegar em São Paulo, você quer uma harmonização facial? Vou te dar um queixo. Paris é bonito, né? Ficou bom esse cabelo. Cachemir, pô, outra coisa, né? Quando a gente chegar agora, quer uma harmonização? Vou te dar um queixo. Chegando em São Paulo, vou te dar um queixo. Fica bom. Eu disse que eu ia dar um queixo pra ele. E aquilo viralizou loucamente, porque as pessoas acharam aquilo muito engraçado. Porque como agora todo mundo mexe, coloca coisa, tira coisa, então foi um grande deboche sobre isso. E aí ele viralizou, ele saiu do meu Instagram e ele viralizou mesmo, assim. E como eu leio todos os comentários, eu vi que tinha viralizado dessa forma, quando as pessoas entravam no meu Instagram e algumas pessoas diziam, ai, coitado, ele não precisa. Ai, gente, mas ele já tem queixo. Aí eu comecei a ver que as pessoas não estavam entendendo que era um quadro de humor. As pessoas não entendem a ironia. Eu acho que, às vezes, quando viraliza, cai num lugar de gente que não te segue e que não sabe que aquilo é um quadro. Então, aquilo entra num lugar inesperado. E aí, a pessoa que viu não faz a leitura como ela é, né? Eu acho muito engraçado que a pessoa leve a sério aquilo. Mas aí normalmente eu explico. Olá, meu nome é Ilana, eu sou uma atriz, isso é um quadro... Essa é uma personagem de elite, ela está com esse namorado, volte algumas casas para entender, porque a gente acabou fazendo uma novelinha de 10 episódios. Então, ela tinha oferecido um Chagall para ele, porque ela está mostrando os pintores, ela fala, tu gosta de Chagall, vou te dar um Chagall. Cada vez ela oferece uma coisa mais absurda para ele, né? E ele está sempre um pouco perdido, assim. E foi engraçado, porque teve um time de mulheres, onde é isso aí? Foi muito engraçado. A Lolita teve essa repercussão, assim, forte. Você falou dos comentários, né? Dá tempo de ler comentário de todo mundo? Porque as pessoas também não têm ideia do trabalhão que é gravar um vídeo, né, Ilana? Dá Quanto muito tempo trabalho. você leva para gravar? Eu levo muito tempo, porque como tu abriu dizendo, né, eu sou analógica, eu faço tudo sozinha. Então... não tem filtro, é uma peruca, é a maquiagem, sou eu mesma, daí eu escolho que lugar da casa que eu vou colocar, daí eu coloco o tripé com a ring light, daí eu coloco o telefone, e aí eu não sei editar, não é uma coisa que eu saiba fazer, eu não sei fazer isso, não sei colocar isso no computador. Então, eu gravo várias... e aí eu vejo qual que tem mais ritmo. É como se eu estivesse fazendo uma Terça Insana, onde o texto está ali, e eu faço todo numa tomada só. Dá um trabalho grande. Então, assim, o dia que eu vou gravar, eu perco umas 4, 5 horas nisso. Mas, como eu não sou influencer, nem vivo da rede social,
eu não posto com muita frequência. Eu só faço quando eu acho que tem alguma ideia engraçada e se eu tô com tempo para fazer aquilo também. Então, aí eu tranquilamente me disponho a fazer aquilo e faço, mas eu não tenho um deadline, eu não tenho uma obrigação. Nesse lugar é mais tranquilo, porque eu não recebo, né? Não sou funcionária da rede, nem de ninguém para fazer. Então, eu não tenho essa obrigação de fazer toda semana. Eu acho que se eu fizesse toda semana, talvez eu até tivesse mais seguidores, por exemplo, porque a frequência também faz com que você seja mais vista, mas não adianta, não é o meu ritmo, eu não tenho, então é isso. Eu faço por diversão, faço para ampliar público também, porque isso foi muito legal. As pessoas são muito carinhosas, assim, e é muito legal. Quando acabou a pandemia, as pessoas me encontram e falam: ai, você salvou minha pandemia. E é uma delícia ouvir isso, saber que você animou, né, uma pessoa que estava tão trancada quanto eu, né, em casa. Então, isso foi uma coisa sensacional. E eu acho que é isso, assim, eu sempre digo assim, meu trabalho, ele acontece ao vivo. Eu estou quase sempre, quando eu estou no teatro. Então, eu sempre digo que eu espero que a rede traga as pessoas que estão dentro da rede ao vivo para o teatro. E eu acho que isso tem acontecido, eu sou uma otimista. E quando a gente terminou a pandemia e voltou com Baixa Terapia, e nos espetáculos do Fagundes sempre tem bate-papo depois, muita gente se manifestava dizendo: ah, eu vim porque eu sigo você, eu vim por causa da Keila Melman. Então, foi uma resposta muito legal, assim. É uma isca que... Uma isca que leva as pessoas para o teatro. Isso foi lindo, assim. E como agora os teatros estão num momento muito bom, porque eu acho que as pessoas estão com sede de ver coisas ao vivo, porque a gente ficou tanto tempo enclausurado, e tem muitos espetáculos bacanas acontecendo, eu acho que a rede é uma forma da gente divulgar o trabalho da gente, né? Então, por isso que muitos atores precisam e usam a rede para a gente dizer: eu estou fazendo essa peça, eu vou fazer parte desse bate-papo, eu vou fazer não sei o quê. É sempre um jeito das pessoas saberem onde a gente está e poder divulgar onde estamos, o que fazemos, quem somos. Ilana, você sempre foi uma atriz independente, assim, mais autônoma, né? Uhum. É difícil essa carreira? Tem momentos que bate uma insegurança, putz, o que eu vou fazer? E se não tiver o próximo trabalho? Como é que é isso? Todo o tempo. Eu acho que isso é uma coisa que acompanha todos os autônomos, não é um privilégio dos atores. Eu acho que todos os autônomos passam por isso. A gente está sempre nessa corrida, assim. Como agora eu já estou há mais tempo na estrada, né? Eu aprendi a lidar com as entre-safras. Sempre me dá muita angústia, não vou mentir, mas assim, a gente tem que trabalhar internamente que são períodos. Então, tem períodos que tem o trabalho, e que está ótimo, e aí você tem que aproveitar e economizar, se você estiver ganhando dinheiro, economizar, porque você não sabe se o próximo vai dar certo, porque é sempre uma incógnita, não existe a fórmula do sucesso. Então, também você não sabe se o próximo vai emplacar, se você vai conseguir ficar em cartaz mais tempo, se aquilo vai render alguma coisa. Então, a sabedoria, para mim, é sempre quando entra, guarda, você não sabe o próximo, e ir jogando isso. Mas por isso que eu falo, assim, que eu acho que eu tive sorte na minha carreira, porque eu sempre acabei fazendo espetáculos que ficaram muito tempo em cartaz. E isso é uma coisa difícil na minha profissão, porque cada vez mais as temporadas são mais curtas. E eu acho que eu tive essa bênção do universo mesmo, assim, de conseguir fazer coisas que ficaram 2, 3, 4, 5 anos em cartaz. É bastante tempo para espetáculo de teatro, é bastante tempo, eu reconheço. E acho que isso é uma sorte mesmo. Talento. Ilana, você falou assim, ir fazendo, ir jogando e jogando. Eu me lembrei de uma notícia que eu vi hoje cedo, já é segunda-feira, a gente está gravando essa conversa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que vai fechar as casas de aposta que não regularizarem, né? As bets que não tiverem em situação regular vão ser fechadas. Você já pensou em fazer algum personagem que joga assim nesses jogos online?
Eu não pensei em nenhum ainda. Não tive esse insight para fazer alguma coisa, porque isso é grave e está acontecendo mesmo no Brasil. Eu poderia usar o bordão da Keila só para dizer: quer apostar? Aposta. Não é mesmo de bom tom. Vai perder muito dinheiro. Maravilhosa. Muito bom. Ilana, você já tem algum próximo projeto em vista? Alguma coisa que você possa contar para nós? Por enquanto, eu não posso contar. O que eu estou fazendo, eu estou me reunindo com a minha irmã e mais um autor, que eu gosto muito, para a gente criar um espetáculo novo para o ano que vem. Estou na torcida que a gente consiga erguer isso, porque dá um trabalho, mas é um sonho meu, espero realizar, e quando isso acontecer, eu avisarei. Maravilhosa. Ilana, eu vou torcer para o Ministério da Saúde te contratar a Keila para fazer vídeos falando da saúde mental dos apostadores. Opa! Você que está assistindo aqui, encaminha lá para o Ministério, encaminha para o governo. Tá bom. Ilana, quero te agradecer demais a participação aqui no Conversas com o Meio. Obrigada. Ai, obrigada eu, Miriam, amei. Brigadão. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Dia 3 de outubro, o Meio faz 8 anos. Muita coisa mudou nesse período. Passamos por pandemia, crescimento da direita radical, agravamento da crise climática. O meio mudou bastante também, mas uma coisa permanece a mesma. A ideia de fazer um jornalismo moderno e democrático que transmita dados e fatos confiáveis, combatendo a desinformação sustentado pela colaboração dos seus assinantes. Esse ano o Meio vai dar um grande salto qualitativo. Teremos um canal no YouTube com uma grade de programação muito mais parruda. E vamos lançar o nosso aplicativo de streaming, onde você vai poder assistir documentários inéditos, programas, além de toda a nossa produção em vídeo. Quer ser um dos primeiros a experimentar essa novidade? Então assina o Meio agora. A partir do dia 3, vamos começar a convidar os nossos assinantes premium a conhecer o app do Meio e ver nossos vídeos no celular, computador ou na TV. Vem com a gente construir o jornalismo do futuro. Assina só R$15 por mês. Siga o link na descrição do programa.